Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 22 ao dia 28 de agosto de 2022. Quais são as principais energias, quais são os principais aspectos para essa semana que a gente tem pela frente? Bom, gente, o que eu posso dizer é que a gente tem uma semana bastante agitada, com muitos acontecimentos, muitas mudanças de energia. A gente vai ter aí o Sol entrando no signo de Virgem, a gente vai ter Mercúrio entrando no signo de Libra e a gente vai ter também Urano ficando retrógrado. Essa é uma semana importante também para lunação, porque a gente vai ter uma lunação no signo de Virgem. Esse mapa já é um mapa para vocês aí da lua nova no signo de Virgem. Então, se vocês já quiserem ir estudando, para quem é estudante de astrologia, vocês já podem ir estudando, lembrando que eu vou fazer o vídeo para vocês da lua nova, da lunação de Virgem essa semana. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para poder acompanhar esses vídeos que eu lanço aí durante a semana, tá bom? E aproveite e deixe o joinha aí embaixo. Então, nós temos, além de tudo, uma lua nova acontecendo, e uma lua nova é uma lunação onde a gente desenvolve os assuntos daquele novo ciclo. O novo ciclo vai ser virginiano. Então, a gente tem o Sol aí entrando no signo de Virgem, e quando o Sol chegar a 4 graus e 3 minutos, a Lua vai fazer uma conjunção ali e a gente vai ter uma Lua nova, uma lunação virginiana. Além disso, a gente tem vários aspectos com a Vênus essa semana. A gente tem a Vênus meio tensionada. Também a gente tem aí a Vênus fazendo quadratura no dia da Lua Nova. Inclusive, a gente vai ter a Vênus fazendo quadratura para Urano, o Sol fazendo quadratura para Marte, a Lua fazendo quadratura para Marte. A gente vai ter isso aqui, olha. Tá acontecendo, isso aqui acontecendo. E também a gente vai ter a Vênus fazendo oposição a Saturno. Então, é isso aqui acontecendo e isso aqui também está acontecendo. Então, a gente tem uma tensão no céu envolvendo bastante a Vênus aí também. E o que é a Vênus? A Vênus fala dos relacionamentos, fala das nossas finanças, fala de tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente aprecia, tudo aquilo que a gente valoriza. Então é um assunto bem delicado. A gente sabe também que nós temos Marte já transitando no signo de Gêmeos para vocês. E como eu avisei no Instagram ali, eu deixei uma nota para vocês, eu não consegui gravar esse final de semana. Por alguns motivos pessoais eu não consegui gravar para vocês. Por isso que esse vídeo do céu da semana está saindo mais tarde aí também. Mas logo logo eu vou gravar o vídeo falando sobre Marte no signo de Gêmeos. Até porque esse Marte vai ficar aqui 7 meses no signo de Gêmeos. E a gente tem também Mercúrio que vai entrar no signo de Libra. Mercúrio vai entrar aí no dia 25 de agosto. Mercúrio vai ficar também um longo período aí de tempo. Ele vai ficar até 29 de outubro no signo de Libra, em elemento ar. Então a gente vai ter Mercúrio aqui e a gente vai ter Marte aqui conversando nessa via aberta. Mas o que vai acontecer aqui, olha, no signo de Libra é que Mercúrio vai retrogradar aqui também. Mercúrio ele vai começar a retrogradar no dia 9 de setembro e só volta a ficar direto no dia 2 de outubro. Mas lembrando, toda a retrogradação, assim como Marte, Mercúrio também vai retrogradar. Então ele vai caminhar direto, depois ele volta e depois ele vai direto novamente. Essa zona aqui é a zona de sombra. Essa zona de sombra começa hoje que eu estou gravando o vídeo para vocês. Hoje, dia 21 de agosto. Essa zona de sombra vai do dia 21 do 08 ao dia 17 do 10. Esse é o período em que esse Mercúrio vai passar por essa zona de sombra. Porque essa zona de sombra vai pegar os graus 24 de Virgem, que é aonde Virgem está nesse momento, está aqui a 24 graus, e ele vai retrogradar quando chegar a 8 graus do signo de Libra, 8 graus e 56 minutos. Então, de 24 graus a 8 graus, a gente tem esse período aí, de 21 do 8, que é hoje, iniciando hoje, e vai até 17 de outubro. Ou seja, nós temos um longo período de sombra aí. O período de sombra, muitos de vocês que acompanham aqui o canal já sabem que é quando as coisas elas começam a ser reveladas. É aquilo, a primeira vez que o planeta passa direto, aqui ele já aciona esses pontos aqui, esses graus que ele está passando, ele já está observando, já está falando, olha, está faltando isso, aqui está errado, aqui precisa ser ajustado, aqui eu preciso conversar com aquela pessoa, isso aqui eu preciso levar para o conserto.
certo. Aí aqui a gente já começa a ser chamado, os problemas começam a ser vistos. Aí o Mercúrio vai retrogradar. No momento que Mercúrio começa a retrogradar, o que ele faz? Ele vai tocar novamente esses pontos que a gente viu aqui, que foram revividos, que voltaram à tona, que voltaram a ser pauta. Então, na retrogradação de Mercúrio, o que a gente vai fazer? A gente vai ser chamado para olhar os defeitos e pensar, refletir sobre a solução daquele problema. Então, é aqui que a gente é chamado para solucionar o problema. O que a gente tem que fazer? É aqui que entra a fase de análise, de estudo da questão que precisa ser resolvida. E aí, quando Mercúrio volta de novo direto, aqui é quando a gente coloca os pingos nos is de fato, ou seja, depois que a gente analisou aqui na retrogradação, quando o Mercúrio começa a andar direto, é quando a gente pega as soluções que a gente encontrou na retrogradação e aplica para que as coisas deem certo. Então, esse período que vai de agora, dia 21 de agosto até 9 de setembro, é o período que a gente talvez veja algumas questões voltarem, alguns temas que ficaram mal resolvidos, principalmente relacionados a questões do dia a dia, que a gente vai ter um pouco de Virgem e a gente vai ter um pouco de Libra. Então, são os nossos negócios no dia a dia, as nossas relações dentro do trabalho, com os nossos colegas de trabalho, situações de fofoca, problemas que aconteceram nos bastidores aí, de onde você trabalha, de onde você tem alguma atividade extracurricular e por aí vai. Esses temas podem voltar à tona, ressurgir, aquelas questões mal resolvidas, aquelas críticas que a gente recebeu, aquelas questões que foram apontadas ou que a gente apontou lá atrás, que de repente ficou algum resquício. Esse é o momento que esses assuntos podem retornar. Então a gente já se prepara, a gente já fica atento ao que está voltando, aos assuntos que ficaram truncados, mal resolvidos, enrolados, que não foram finalizados lá atrás. Então já anota aí na sua agendinha, aproveita que Marte está no signo de Gêmeos, já começa a anotar para que a gente consiga resolver esses problemas, tá? Mas pode deixar que eu vou fazer um vídeo específico sobre Mercúrio no signo de Libra, principalmente porque ele vai retrogradar aí, tá? Então, para não me alongar muito, vamos olhar dia a dia aqui o que a gente tem para essa semana? Então vamos lá. Então, nesse dia 22, nessa segunda-feira, a gente inicia a segunda-feira com a Lua ainda aqui no signo de Câncer, e essa Lua vai fazer quadratura para Júpiter, e o Sol ainda vai estar ali nos últimos graus do signo de Leão. Então, essa segunda-feira ela pode ser bastante dramática, principalmente ali no período da tarde. É importante a gente evitar situações que tragam ansiedade, nervosismo para a gente, que a gente queira resultados muito rápidos, porque algumas questões podem não vir na velocidade que a gente quer. Isso pode mexer com o nosso emocional. De repente a gente pode dar um chilique, de repente a gente pode começar a dar sermão, começar a falar um monte de coisa, começar a colocar os sentimentos para fora, expressar um sentimento que de repente você não está a fim de expressar, lembrando que Marte já está no signo de Gêmeos, e a gente vai ter Júpiter em Áries, né? Então a gente pode começar a falar muitas coisas ou a fazer algumas coisas e colocar a carroça na frente dos bois. Então, preste atenção com impulsos emocionais, com exageros, porque isso pode trazer um desequilíbrio, um drama muito grande para o dia. Agora, já no final do dia aí, a gente vai ter Mercúrio aqui, olha, Mercúrio vai estar aqui no signo de Virgem, no grau 26, e vai conversar com Plutão ali a 26 graus em Capricórnio. Esse é um momento muito bacana para organização de estratégias. De repente, por eliminação, se você quiser utilizar estratégias no sentido de pegar documentos e jogar fora, excluir, fazer uma limpa em assuntos do dia a dia, do seu trabalho, de pessoas com as quais você trabalha, né? De fazer uma reunião, de conversar ali, se for necessário, de colocar ordem nos seus pensamentos, nos seus documentos, de montar uma estratégia mental também. De repente, se você quer criar um argumento, se você quer conversar com alguém, é um momento que você pode sentar e escrever sobre aquilo que você quer se expressar,
falar, o que você quer apontar, o que você quer mudar, colocar o seu ponto de vista, ou seja, montar uma estratégia bacana ali para algo que você queira mudar, que você queira transformar. E aproveite o Plutão retrógrado para pegar assuntos que já foram vistos lá atrás, questões que você quer mudar que já faz algum tempo que você está pensando, tá? Aí a gente vai para terça-feira, dia 23, aí o Sol já entra no signo de Virgem, aí a gente já tem Sol e Mercúrio aqui no signo de Virgem, maravilha, a gente vai ter uma ênfase dessa energia virginiana. O Sol entrando no signo de Virgem aciona os assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Esse Sol vai iluminar os assuntos, né? Vai acionar os assuntos relacionados às suas obrigações diárias, aos seus deveres de todo dia, aos cuidados que você deve ter dentro da sua rotina, com seus horários, ou seja, a forma que você se organiza, a forma como você se disciplina, a forma como você se alimenta, a forma como você se cuida, como você cuida da sua boca, dos seus dentes, como você cuida do seu corpo, da sua higiene, tudo isso entra aí. O signo de Virgem fala sobre todos esses assuntos. O signo de Virgem também fala sobre as pessoas com as quais a gente trabalha, com as quais a gente serve, né? Fala muito sobre o serviço público também, né? A gente vai começar a ter um destaque aí dos servidores públicos, então o Sol iluminando aí, esse é o momento que essa galerinha entra em destaque. Qualquer serviço, qualquer prestação de serviço ganha destaque aqui. Lembrando que o signo de Virgem também tem relação com o corpo de enfermagem, então a gente pode ver aí alguns destaques em hospitais, assuntos relacionados a vacinas, saúde em geral, tá? Então isso aí também está englobado. É claro que quando o Sol entra aqui também é um momento que a gente chama de check-up da saúde. Então aquela fase de 30 dias que, se você tiver que cuidar da sua saúde, fazer exames, checar tudo direitinho, o momento chegou. É o momento de fazer exames, é o momento de buscar o seu médico, de fazer aquele exame de rotina. Esse é um período maravilhoso, tanto aqui quanto em Escorpião. No signo de Escorpião, quando essa energia é ativada, é quando a gente quer descobrir alguma coisa que está oculta. Sabe aqueles diagnósticos difíceis que precisa ser cavucado ali, que precisa ser investigado? Quando a gente tem energia de Escorpião ativa, principalmente pelo Sol que ilumina ali, geralmente é quando as coisas se revelam. Mas tanto no signo de Virgem quanto no signo de Escorpião, o Sol ele ajuda muito nas questões da saúde. E assim com a Lua, ainda aqui no signo de Câncer, a Lua vai começar a conversar lindamente com Netuno e com esses planetas no signo de Touro, junto com o nó do norte e nó do sul. A gente tem aí uma terça-feira bastante intuitiva, sensitiva, porém prática, chamando para mudanças, para renovações, para que a gente consiga se adaptar, de repente, a algumas mudanças que estão acontecendo. Então, esse dia está bem bacana para isso. Se você quiser fazer mudanças, se você quiser remanejar alguma coisa aí no seu dia a dia, na sua rotina, nas suas tarefas, no seu serviço, esse dia está maravilhoso para isso. Aí a gente vai para o dia 24 de agosto, quarta-feira. Esse é o dia que Urano começa a retrogradar. A gente vai ter aí Urano retrógrado e ele vai ficar retrógrado até o dia 22 de janeiro de 2023. E ele vai chegar até o grau 14, tá? Do signo de Touro. Então ele está aqui no grau 18, ele vai retrogradar 4 graus praticamente. É claro que todo ano Urano retrograda. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre Urano retrógrado no signo de Touro. Se vocês quiserem, eu vou deixar o vídeo aí no izinho para vocês. Mas como toda retrogradação, Urano ele vai começar a revisar mudanças, transformações, reformas, saídas de zona de conforto, quebras de paradigmas que a gente vem fazendo em algumas zonas que são muito confortáveis na nossa vida. Então esse período é o período que a gente vai ajustar, ou encontrar soluções, ou entender melhor os processos que a gente está passando de mudança. Essa retrogradação de Urano no signo de Touro não é necessariamente ruim, porque quando Urano retrograda é quando a gente tem a possibilidade de entender a bagunça. E é interessante que essa retrogradação ela vai começar a acontecer numa temporada virginiana. Então a gente vai ter a oportunidade de arrumar, de entender, de destrinchar,
de analisar bem a situação, o caos, o vendaval, o terremoto que aconteceu, o que está acontecendo em nossas vidas, a gente vai ter a oportunidade de entender, de compreender melhor todas essas mudanças, o que a gente precisa fazer, algo que a gente não viu lá atrás, de repente a gente comece a ver agora, a gente vai começar a ver o avesso do avesso das coisas, então se é o avesso do avesso, de repente a gente enxergue direito as coisas como elas devem ser enxergadas durante uma retrogradação de Urano, então é muito bacana nesse sentido. Mas é claro que Urano, sempre que ele retrograda, também lhe traz a questão sombria, mas esse lado sombrio não é o planeta quem traz, na verdade somos nós que usamos esse lado mais sombra, esse lado mais desequilibrado da força. Então essa retrogradação pode trazer muitas revoltas, rebeldias, a gente pode ver grupos agindo de forma impensada, de forma explosiva, para romper, de repente para chocar. A gente pode ver algumas questões chocantes durante esse período de retrogradação de Urano. A gente pode ver algumas reviravoltas nos assuntos relacionados a Touro, que são alimentos, tudo aquilo que traz sustentabilidade para a gente, tudo aquilo que traz recursos para a gente. A própria natureza ela pode se revoltar também, pode ficar mais rebelde durante esse período de retrogradação em Touro. Pode ser que a gente veja alguns recursos recuando, né, porque é retrogradação, então algo que estava se desenvolvendo pode parar de se desenvolver e assim vai. Então tem esse lado também mais sombrio, tá? Então essa quarta-feira a gente tem Urano ficando retrógrado e aqui a gente tem a Lua entrando no signo de Leão, fechando o ciclo. Então a gente está aqui, olha, nessa quarta-feira a gente está chegando no finalzinho da lunação leonina. A gente está fechando realmente o ciclo. Então aqui a gente vai estar num período muito mais introspectivo, voltado para dentro, olhando para aquelas renovações que a gente quer fazer dentro de nós. Então, pode ser que ocorra aí um rebuliço dentro da gente. E é importante a gente estar preparado para toda essa movimentação interna, emocional, sentimental, um comichão, de repente, uma necessidade de agir, de fazer um monte de coisa, mas a gente sabe que a gente vai precisar esperar o tempo certo para a gente fazer as coisas. Então, tanto a quarta-feira quanto a quinta-feira, que a gente tem aí pela frente, vão ser nesse sentido. A gente vai sentir uma agitação interna, uma necessidade, de repente, de fazer algumas mudanças, mas é como se a gente precisasse abandonar algumas coisas. É importante a gente soltar. Como o louco saiu aí para nossa semana, esse louco ele não carrega um monte de bugiganga, ele não carrega várias malas, ele carrega uma pequena trouxinha, uma caixinha aí da sua jornada com as suas ferramentas básicas, essenciais, não precisa de nada além daquilo que é básico, que é fundamental para a sobrevivência dele na sua jornada. Então essa quarta e essa quinta-feira são dias para a gente estudar muito bem o que a gente vai colocar nessa trouxinha para a nossa viagem, para a nossa jornada. E é muito importante a gente eliminar. A gente está em um período de eliminação de excessos. Excessos, inclusive, de sentimentos, de apego às pessoas, de apego a coisas, objetos, a memórias. Ou seja, é muito importante a gente soltar. Lembrando que a gente está fazendo um trabalho lindíssimo de autoconhecimento, de amor próprio, de encontrar a nossa essência, o nosso eu verdadeiro, de lapidarmos o nosso ego, trabalharmos bem o nosso ego. Então a gente está nessa fase bacana aí da lunação de Leão. Estamos fechando isso. E na sexta-feira, no dia 26, a Lua já entra aqui no signo de Virgem, ali às 21h24, horário de Brasília. Mas antes disso a gente vai ter a Lua aqui, olha, fazendo oposição a Saturno junto com Vênus. Vênus já vai estar aí fazendo também oposição a Saturno. Apesar de a gente ter a Lua já entrando aí no signo de Virgem, é como se a gente já estivesse se preparando para uma nova fase, para uma nova jornada. E essa sexta-feira é aquela sexta-feira para a gente realmente ficar mais quietinho. É um dia para a gente evitar muita agitação, negócios, acordos, ou começar alguma coisa nesse dia, sabe? Decidir coisas importantes nesse dia. Vale a pena a gente se segurar nessa sexta-feira, porque a gente vai estar muito mergulhado para dentro mesmo, muito internalizado. É num momento que a gente não tem praticamente lua no céu.
Então vamos ficar quietinho nesse dia. E aí já na noite ali, com a lua entrando no signo de Virgem, vai ser aquele momento que a gente vai conseguir colocar ordem nos nossos sentimentos, sabe? A gente vai começar a entender o que é que está acontecendo no nosso interior. A gente vai começar a decifrar todos aqueles códigos confusos, aquelas informações complexas que estão ocorrendo dentro da gente, a gente vai começar a organizar. E aí vem o sábado, que é o dia da lua nova no signo de Virgem, que vai acontecer às 5 horas e 17 minutos, ou seja, o dia amanhecendo aqui no Brasil, vai ocorrer essa lua nova para todos nós no planeta, né? Mas para nós aqui no Brasil vai ser às 5 horas e 17 minutos. Lembrando que essas previsões que eu faço servem para todos no planeta. Você só tem que converter aí o horário para o local onde você está, tá bom? Usa aí o fuso horário para você descobrir o horário certinho em que esses eventos estão acontecendo. Bom, então a gente tem a lua nova acontecendo com a Vênus fazendo quadratura aqui para Urano, a gente vai ter o Sol fazendo quadratura para Marte e a gente vai ter a lua fazendo quadratura, obviamente, né? A gente vai ter esses dois juntos fazendo quadratura para Marte. A gente vai ter uma lua nova ocorrendo no signo de Virgem com Marte ativo no signo de Gêmeos, que também está relacionado a Mercúrio. O signo de Gêmeos também tem o regente Mercúrio. A alunação a gente vai ter que olhar para Mercúrio e Mercúrio já vai estar no signo de Libra ali, nos primeiros graus, lembrando que Mercúrio já está na zona de sombra dele. Então essa lua nova, ela está bastante desafiadora. Desafiadora para os negócios, para alianças e acordos que serão feitos. De repente pode ocorrer mudanças do nada, algo que você estava planejando pode sair o oposto daquilo que você queria. De repente algumas ideias, alguns acordos que a gente fez lá atrás, pode ser que nos próximos 29 dias a gente receba alguma notificação, alguma coisinha ali dizendo, olha, não estou mais disposto ou disposta a fazer esse acordo com você, mudei algumas cláusulas do contrato, algumas coisas precisam ser revistas. Aquele sócio que a gente tinha conversado e combinado que iria fazer parte dos nossos negócios desistiu e coisas do tipo, tá? Assim como os relacionamentos também, tá? Os relacionamentos podem passar por momentos aí com essa lua nova, né, acontecendo no signo de Virgem, de muitas revisões. Muitos detalhes podem ser vistos dentro dos relacionamentos nessa lua nova, né, aqui de Virgem, e esses detalhes dentro dos relacionamentos que vão ser revisados aí, pode ser que ocorram algumas mudanças ou que o casal sente, converse e repense a relação. Então é importante a gente se preparar para um momento de bastante instabilidade nas questões afetivas, amorosas, nas questões de trabalho, nas questões financeiras também, com os nossos colegas, com as pessoas que colaboram com a gente. Então é um período bastante delicado. Como Marte está no signo de Gêmeos também, comércio, todo tipo de negócio, de troca, de câmbio, de intercâmbio, viagens. Esse período aí da lua nova, que dura 29 dias no signo de Virgem, pode ser que a gente tenha que rebolar aí para poder se adequar ou se adaptar às mudanças que podem nos surpreender durante esse período, porque a gente tem Vênus e Urano conversando aqui, a gente tem a Vênus fazendo oposição a Saturno e a gente tem Marte e Sol fazendo quadratura com Lua aqui no signo de Gêmeos, que também indica mudanças. Essa energia vai mudando conforme o vento vai soprando, então a gente vai precisar estar, sim, bastante resiliente para poder ir se adaptando e se adequando às oscilações desse arquétipo, né? Mas é claro que eu vou fazer o vídeo para vocês falando especificamente dessa energia, dessa lunação no signo de Virgem. Por isso, mais uma vez, se inscreva aqui no canal para poder acompanhar. E se você ainda não deixou o joinha, aproveite, ó, e já deixe o seu joinha aí para ajudar aqui o trabalho que eu estou fazendo para vocês, tá bom? E aí a gente tem domingo a gente tem então a Vênus finalmente fazendo oposição a Saturno e a Lua no signo de Virgem fazendo oposição aqui a Netuno e os nodos de Urano ativados aí, com a Lua no signo de Virgem, tá? Então a Lua vai estar aqui no signo de Virgem, vai ativar em via aberta esses nodos e Urano. Então, domingo, diante de todas essas mudanças que aconteceram, ou de alguns baques que a gente pode ter, de alguns acontecimentos que podem nos chocar, conforme isso for acontecendo, a gente vai ter o final de semana, o domingo aí, para a gente conseguir olhar para essas situações de frente, encarar ali essas situações e realmente
pensar em como aperfeiçoar, em como melhorar a situação. Ou seja, pensar de forma eficiente, de forma prática, de forma realista, as mudanças que a gente pode fazer. Então é hora de sentar e organizar essas questões. E aquilo que a gente precisar soltar com a Lua, conversando com Netuno, vai ser muito fácil a gente soltar. Vai ser muito fácil a gente se desapegar. Então, com a Vênus aqui conversando com Saturno, talvez a gente consiga ver os nossos interesses, o que a gente quer para a gente, e talvez a gente consiga entender também o que é importante para o outro, para o grupo. De repente, a gente pode vir a entender o nosso valor dentro do grupo, o nosso valor individual, qual o nosso papel naquele núcleo ali do trabalho, ou naquele núcleo da igreja, da sua fé, da sua religião, ou naquele núcleo ali que você tem dos seus relacionamentos, o que envolve a pessoa com a qual você está envolvida, o que está em jogo para outra pessoa que você está se relacionando e o que está em jogo para você, quais são os seus interesses e o que isso afeta no outro, em tudo aquilo que está conectado ao outro. Ou seja, é um momento da gente ter esse jogo de cintura. Aqui é quando algumas mudanças começam a acontecer, começam a aparecer para a gente, que não tem como fugir de algumas mudanças e que, se a gente se manter consciente, sério, pé no chão, realista, bem pouco dramático, talvez a gente consiga resolver essas situações de uma forma lindíssima. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. A gente tem aí o arcano da semana, a gente tem aí o louco. O louco, ele simboliza inícios, né? Então a gente está em uma semana em que é muito importante a gente preparar a nossa bagagenzinha para a nossa jornada. É uma semana para a gente se preparar também e se programar muito bem, até porque a Vênus vai conversar com Saturno e Saturno fala sobre tempo também. Então é a gente se programar e se organizar e se disciplinar para a nossa jornada que vai iniciar na energia virginiana. Essa jornada virginiana não dá para a gente começar de qualquer jeito. A energia virginiana pede organização, preparo e muita disciplina. Ou seja, a gente se organiza, a gente cria tabelas, a gente cria horários, a gente cria um cronograma ali direitinho, a gente anota tudo numa agenda, separa ali os nossos afazeres no dia a dia. É mais ou menos isso, a gente organiza o nosso tempo para que a gente otimize esse tempo. Virgem tem esse papel fundamental que é organizar e otimizar o tempo de Saturno de Capricórnio, por isso que faz trígono aqui e trígono aqui. Então, Virgem tem esse papel de organizar. Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma semana em que a gente vai começar uma nova jornada. A gente vai ter a oportunidade de enxergar as coisas de uma outra forma. Mas é interessante a gente entender que tem muitos planetas que estão retrogradando ou que estão entrando em zona de sombra. A gente vai ter Mercúrio, que é o protagonista dessa lunação. A gente já vai ter ele passando por zona de sombra. Então, tem muita coisa para a gente revisar, muita coisa para a gente ajustar. Então, esse louco, ele está mostrando assim, olha, a gente vai começar um novo caminho, a gente vai começar uma nova jornada, mas antes da gente começar, é muito importante a gente ver o que a gente precisa lapidar, aprimorar, ajustar, melhorar, aperfeiçoar. Tudo isso faz parte da energia virginiana. E o louco, ele representa a nossa pureza. Quanto mais puro, quanto mais conectado com a nossa verdade, com a nossa inocência, melhor. Porque este é o papel do louco. O louco, ele se joga para o mundo com o coração aberto. Esse arcano, ele tem uma ligação muito forte com Urano, que é o regente do signo de Aquário, que traz a inovação, que inclusive tem o papel de afastar qualquer preconceito, pré-julgamento, críticas, tudo mais ou menos nessa vibe. Então imagina, quanto mais você entrar nessa jornada sem pré-julgamentos, melhor. Sem ter uma opinião formada sobre algo, sabe? Sem querer taxar alguma coisa, rotular algo, quanto mais liberto, livre e solto você entrar nessa lua nova, melhor. Então a gente tem uma semana para a gente fazer uma limpa aqui dessas questões mal resolvidas dentro da gente. E quanto mais a gente conseguir organizar essas questões, melhor vai ser para a nossa jornada. Porque se a gente tem um louco para a semana de lua nova no signo de Virgem, gente, é porque a gente tem muita coisa bacana
para construir para o nosso futuro, trazendo mudanças, inovações e movimento para os assuntos do dia a dia, corriqueiros da nossa rotina. Então, se você quiser mudar a sua rotina, se você quiser mudar os seus hábitos, se você quiser começar zerado, o louco está aí para nos dizer: você tem tudo para começar do zero. Do zero. Então, aproveitem, tá bom? Mas é claro que mais uma vez eu vou fazer o vídeo para vocês da lua nova no signo de Virgem, explicando toda essa energia que a gente vai ter aí, combinado? Gente, é isso. Esse foi o vídeo do céu da semana, para essa semana que vai do dia 22 ao dia 28 de agosto de 2022. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. As redes sociais estão aqui, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e Telegram. E tem as minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e Telegram também. Se você quiser se tornar membro aqui do canal, seja muito bem-vindo. Lembre-se de se inscrever aqui, de acionar o sininho. Tem o meu site, se você quiser mais informações, acesse aí o site que vocês vão encontrar essas informações. Lembre-se aqui também de se inscrever, de deixar o joinha. E é isso, pessoal. Mais uma vez desejo para todos uma linda semana. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.